Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para fazer a nossa EBD online. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos passando por esse período, mas ainda temos aprendido a palavra de Deus por aqui, pela nossa EBD online. Antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, te agradecemos por este dia, por mais um presente que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor venha estar presente nesta aula, nos abençoando, nos dando entendimento e sabedoria para compreender cada palavra que for dito. Que o teu Espírito Santo fale muito mais aos corações de cada junior, cada pessoa que está assistindo. Fica conosco, abençoe a cada um de maneira especial. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Muito bem, mais uma vez nós vamos fazer a nossa aula online. É um prazer estar aqui dando aula para vocês. Eu espero que vocês aproveitem. Essa revista a gente já deu no início desse ano, ou foi no final do ano passado, não me recordo muito bem. Mas ela veio novamente, então nós vamos recapitular tudo que nós já aprendemos. Ou caso alguém não tenha tido essas aulas, vai aprender cada significado, cada tema tem um conteúdo especial para a gente aprender. O título dessa lição de hoje é O que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. O texto do dia, a gente vai ler aqui na revista, mas vocês também já podem abrir a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. A gente disponibilizou a revista em PDF no grupo e no particular dos pais que quiseram, e algumas pegaram a revista também lá na igreja. Porém, quem ainda não tem nenhum dos dois, entre em contato comigo ou com a tia Jenny, que a gente manda o PDF da revista para vocês, tudo bem? Mas sempre participando com a Bíblia de vocês aberta. Então, eu vou ler o texto do dia e depois que eu terminar de ler aqui o resumo, a gente vai ler o capítulo inteiro, tá bom? Diz assim: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. O resumindo diz: os dons espirituais ajudam a igreja a crescer na fé, e o objetivo dessa lição é levar você, aluno, a compreender a necessidade de cada crente buscar os dons espirituais. Então, hoje nós vamos aprender sobre os dons espirituais. Vamos falar também um pouquinho sobre os talentos. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios? 1 Coríntios capítulo 12, o título diz assim: os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. E para outra, dá poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito Santo poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele.
Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para a outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Se vocês quiserem continuar a leitura deste capítulo, é muito interessante, que começa a falar do corpo de Cristo e as muitas partes que ele tem, as diversas funções. Então, se vocês quiserem continuar após essa aula, a leitura de 1 Coríntios 12, até o final, vai ser muito interessante, muito proveitoso para vocês. Eu vou iniciar aqui a leitura na revista e vocês acompanhem. Os dons espirituais são para a edificação da igreja e para a glória do nome de Cristo. Eles possuem funções específicas como capacitar e encorajar os cristãos, bem como servir de sinal para os descrentes. O apóstolo Paulo enumera 9 desses dons espirituais, que podem ser classificados da seguinte maneira. Primeiro, aqueles que concedem poder para saber sobrenaturalmente, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e a palavra de discernimento. 2. Aqueles que concedem poder para agir sobrenaturalmente, que é a fé, milagres e curas. 3. Aqueles que concedem poder para falar sobrenaturalmente, profecias, línguas e interpretação. Esses dons são descritos sempre com a ênfase no que cada um contribui para o benefício da igreja. Paulo colocou escrito ali 9 dons espirituais e cada um tem uma função para a igreja: edificar, exortar, mostrar o caminho certo. Então nós vamos acompanhar passo a passo o que cada um desses dons quer dizer. Nós vamos aprender o que esses dons vão fazer, de bom. O propósito, qual é o propósito dos dons espirituais? Os dons espirituais são operações sobrenaturais do Espírito Santo, através dos servos de Deus. Os dons espirituais vêm de Deus com um fim especial. O propósito dele é capacitar os crentes a fim de promover a edificação da igreja. Portanto, os dons não devem jamais ser usados em proveitos próprios. Entretanto, quando os utilizamos para abençoar outras pessoas, também somos edificados. O que disse nesse começo aqui? Que os dons são sobrenaturais, espirituais. Não tem como você comprar esse dom. Não tem como você chegar na igreja ou alguém que aceitou Jesus e falar para o pastor: mas pastor, agora o senhor pode me vender o dom da profecia? Não, esses dons não estão à venda. São dons sobrenaturais que o Espírito Santo dá. Então não tem como vocês pedirem para alguém este dom. A única pessoa que pode disponibilizar esses dons é o Espírito Santo, através da busca e oração. Se você quer alguns desses dons, você precisa buscar e dizer para Deus que você quer. Aí sim, ele vai disponibilizar esses dons para você, mas ele não pode ser comprado. E outra coisa que disse aqui também é que o dom não pode ser vendido. Caso alguém tenha recebido de Deus, por exemplo, o dom da profecia, que é o dom de exortar, consolar, é o dom que a pessoa tem de dizer algo que vai acontecer ou de falar algo que já aconteceu e alguém não tinha conhecimento, e até mesmo a pessoa que está profetizando não tinha conhecimento, ela não pode vender esse dom. Não pode abrir a casa dela e dizer: aqui sou profeta, R$5 um minuto para fazer uma profecia para você. Não, isso é pecado e isso não se pode fazer. O mesmo com o dom de cura. Se alguém tem o dom de cura, ela jamais pode cobrar para curar alguém. Não tem como. Não existe essa possibilidade de fazer comércio com o dom espiritual. Que isso fique muito, muito claro para vocês.
Vou continuar aqui. Vale ressaltar que muitas pessoas confundem dons naturais com os dons espirituais, mas eles são diferentes. Os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. Os dons naturais nascem com a pessoa. Por exemplo, o que é um dom natural, tia Joyce? Um dom natural é a pessoa ter habilidade para cantar, para tocar. Às vezes a pessoa tem uma habilidade assim incrível para desenhar. Tem crianças, eu conheço crianças na nossa igreja mesmo, que tem o quê? 7 anos no máximo e desenha super bem. Eu ainda desenho uma bolinha e 2 tracinhos, tracinhos das pernas. Tem criança que tem muita habilidade para desenhar, muita habilidade para cantar. Tem criança que tem facilidade de aprender um instrumento ou de fazer conta. Tem crianças que são excelentes alunas em matemática, química ou física. Então, assim, os dons naturais são os dons que nascem com a pessoa. Deus que dá também, mas não é um dom espiritual. É um dom natural. E aí a pessoa vai se aprimorando naquilo que ela já conhece, que ela tem prática. Por exemplo, alguém que desenha bem, ela vai estudar. Se ela seguir uma carreira de designer, de alguma coisa, ela vai ter que aprimorar os seus desenhos. E aí o talento dela, o dom dela vai sobressair mais ainda. O que é diferente dos dons espirituais que nós já explicamos. Tocar piano, etc. Mas apesar de serem dons naturais, também podemos utilizá-los para glorificar a Deus. Porque o que você faz de melhor, o dom que Deus te deu, é para você usar para abençoar outras pessoas, mesmo que não seja espiritual. Se uma pessoa tem o dom natural de cantar, ela pode louvar a Deus, ela pode tocar numa orquestra, ela pode tocar na banda da igreja, pode participar dos grupos de louvor, das irmãs, do coral, da orquestra, dos adolescentes louvando, pode gravar um CD. Então, os dons naturais, se a pessoa desenha, pode escrever livros infantis, desenhos. Se tem habilidade para escrever, pode escrever um livro também. Então, todo dom, mesmo que não seja espiritual, também deve ser usado para a glória de Deus. Aí não cabe aquela passagem que não se pode ganhar, você pode receber pelo seu dom. Se você tem um dom de escrever, se você publicar livros, você vai receber o seu sustento, mas não é o dom espiritual. Vamos conhecer alguns presentes do Espírito Santo oferecidos a nós. Conhecendo alguns dons espirituais, agora nós vamos conhecer passo a passo os dons do Espírito Santo. O que seria a palavra de sabedoria? É uma palavra que vem não do intelecto da pessoa, não é da inteligência do homem, mas vem do coração de Deus. Tem a finalidade de resolver problemas específicos. Então, o dom da sabedoria é aquela pessoa que tem o dom de resolver um problema que é muito complicado. Nós já ouvimos várias histórias na Bíblia conta sobre a sabedoria do rei Salomão. E a gente ouviu já a história daquelas 2 moças, que um dos filhos, elas tinham 2 meninos, 2 filhos, com a mesma idade, e um dos bebês morreram. E a mãe que perdeu o filho mentiu, dizendo que não era o filho dela que tinha morrido, mas que era o filho da outra mulher. E a outra mulher dizia, não, o meu filho é o que está vivo. E elas ficaram nesse conflito até que foram levadas ao rei Salomão. E Deus, que tinha dado o dom de sabedoria, da palavra de sabedoria para Salomão, o que ele fez? Ele disse para os guardas, pois bem, as 2 dizem que os filhos são delas. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar esse bebê ao meio e cada um vai ficar com uma parte. E o que aconteceu? A que tinha perdido um filho concordou, falou, claro, ótima ideia, cada um fica com uma parte. Só que a que era mãe de verdade, a mãe do filho vivo, não aceitou de maneira alguma. Ela disse, não, pelo amor de Deus, deixe o meu filho vivo e entregue essa mulher, mas não mate. E qual foi a conclusão? Salomão disse, uma mãe
jamais permitiria que o filho fosse morto. A mãe verdadeira é a que não permitiu que o filho fosse partido ao meio. Então, a palavra de sabedoria, ela é específica para resolver conflitos que às vezes parecem impossíveis de serem resolvidos. O outro é a palavra de ciência. É a revelação de Deus através do Espírito Santo sobre pessoas, circunstâncias ou fatos, que também parece muito com a palavra de sabedoria. Só que ela também dá solução para circunstâncias, para fatos, para pessoas. As pessoas têm a habilidade do Espírito Santo de resolver algo que está muito difícil de ser solucionado. O próximo é o discernimento de espíritos. Através deste dom, Deus revela a fonte e o propósito do espírito que está agindo em alguém, em uma pessoa. Capacita o cristão a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Esse dom é importantíssimo, porque o crente, o cristão, ele precisa ter a certeza de quem que está falando. Se alguém lhe falar uma profecia que é mentirosa, que isso acontece muito, ele terá o dom do discernimento de saber se essa profecia é verdadeira ou é mentirosa, se está glorificando a Deus ou se está agindo por espírito maligno. Então, o dom do discernimento é muito, muito importante. O próximo são os dons de cura. E vejam, está no plural, dons de cura, porque tem vários tipos de doenças. Então, uma pessoa não tem um dom de cura e ela cura todas as coisas. Não, ela tem várias coisas várias partes, né, que possam ser divididas neste dom. Note que são os dons e por isso nem todas as enfermidades a pessoa sabe a origem. Elas podem ser de origem física ou espiritual. Através desses dons, o Senhor cura sobrenaturalmente. O próximo é a operação de maravilhas. Deus mostra que é Senhor de todas as coisas e tem poder para mudar o curso da natureza. Fé é diferente da fé natural. Para ser salvo, essa fé é sobrenatural, que capacita o crente a realizar milagres e crer no impossível, como, por exemplo, nas atitudes de Deus, nos chamados heróis da fé, que está escrito em Hebreus, no capítulo 11. Façam a leitura de Hebreus 11, que é lindíssimo. Na minha opinião, é a passagem mais linda da Bíblia, que conta todos os atos de fé dos heróis da fé. Então, os dons de cura, a gente já viu várias manifestações na Bíblia, Pedro curando, Paulo curando, vários profetas fazendo operação de milagres. Jesus fez muitos milagres de cura. Operação de maravilhas a gente também viu na Bíblia. Elias fazendo descer fogo do céu. Elias que fez com que não chovesse durante 3 anos. E depois, quando ele disse que ia chover, Deus disse que seja feito conforme a tua palavra. Moisés que operou maravilhas, abriu um mar, tirou a água da rocha. Tudo foi Deus que fez, mas através deles que tinham o dom de operar essa maravilha. Variedade de línguas. Olha, é algo que as pessoas seculares não ensinam. Mas pessoas que nunca estudaram e são fiéis a Deus através deste dom falam em outras línguas, que pode ser um idioma mesmo da terra, inglês, espanhol, português, indiano, esses tipos de língua. Ou pode ser uma linguagem desconhecida, ou até mesmo a língua dos anjos. O Espírito Santo edifica aquele que está falando em línguas. Mas para a edificação da igreja é preciso que alguém tenha a interpretação de línguas, para que no seu próprio entendimento busque a interpretação e edifique a igreja. Então, se a pessoa está falando em línguas no culto, a Bíblia diz, ninguém está acima da Bíblia.
Ninguém que fale contra a Bíblia está correto. A própria Bíblia diz que se a pessoa está falando línguas estranhas, é necessário que outra interprete para que a igreja seja edificada. Porém, se a pessoa está falando sozinha, ela está sendo edificada e o Espírito Santo está edificando ela mesmo. Então, não é para a edificação da Bíblia, da igreja. E Paulo mesmo, ele instrui a igreja a que, se a pessoa vai falar algo que os outros não vão entender, é melhor que ela fique quieta. O próprio Paulo fala. Agora, se ela for manifestar línguas diversas, que esteja alguém interpretando, ou que ela mesma tenha o dom de interpretação de línguas também, para que a igreja seja edificada. Então, e a outra vertente dos dons de línguas é a pessoa ter a habilidade de falar em uma língua estrangeira sem nunca ter feito um curso. Eu já contei um testemunho para vocês também, de uma pessoa que estava num lugar muito distante do Brasil, onde todos falavam outra língua, e uma pessoa estrangeira que não falava português, e essa pessoa que contou esse testemunho é da nossa igreja, veio até ela e na língua portuguesa, na nossa língua, falou para ela aquilo que Deus queria que ela ouvisse, algo que ela estava orando há muito tempo. Então esse é o dom de língua que o Espírito Santo dá para a pessoa que nunca fez um curso de língua estrangeira, mas ele permite que o outro entenda na língua dele. É uma bênção, uma maravilha esse dom. E o dom de interpretação de línguas, que é você pedir discernimento do Espírito Santo para saber o que aquela fala quer dizer. Será que ela quer exortar a igreja? Será que ela quer consolar alguém? Será que é uma profecia? Então, a interpretação de línguas também é um dom. O dom de profecia. Olha que interessante. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o dom de profecia não é apenas para prever o futuro. Através dele, Deus pode edificar, exortar, consolar a igreja, ou revelando algo que já passou, ou que nós estamos passando, ou algo que nós ainda passaremos. Então, o dom de profecia, ele tem várias vertentes. Não é só a pessoa falar, ele é um profeta, ele adivinha o futuro. Não, ele pode ser um profeta que diz o que Deus quer na hora certa. Profeta também é conhecido na Bíblia por aquele que denuncia o pecado. Então, dificilmente você vai ver um profeta quietinho no canto dele quando ele estiver vendo algo que está errado. O profeta tem a missão de denunciar o pecado também. E é um dom espiritual. Estes que nós aprendemos hoje são os dons que o Espírito Santo dá a qualquer pessoa que queira. Aí você pode falar assim, nossa tia, mas eu nunca vi nenhum desses dons sendo manifestados hoje em dia. Ou eu só vi um, eu só vejo um ou outro. Eu nunca vi um dom de maravilha sendo manifestado, algo que envolva a natureza. Então, às vezes, ou é muito provável que seja, porque hoje em dia o ser humano não se preocupa mais em buscar as coisas de Deus. Porque se nós buscássemos mais, Deus disponibilizaria com certeza dons espirituais para cada um de nós, para que a igreja e o povo de Deus fosse edificado por aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, juniores, vocês, mesmo ainda com essa idade pouca, que não é tão pouca assim, vocês podem pedir ao Senhor os dons espirituais. Pode ser que vocês já tenham percebido que você tem um dom natural. Olha, tia, eu percebi que eu sou muito boa cozinheira ou cozinheiro. Eu sei, a minha mãe me ensinou uma vez e agora eu já faço várias vezes. Isso pode ser um dom natural. Ou você já toca um instrumento e toca muito bem, ou você canta muito bem, ou você ama as pessoas, ou você tem o dom de ajudar.
de ser bondoso, de fazer caridade. Então, você já pode ter um dom natural, mas os dons espirituais, você precisa buscar ao Senhor. Então, busquem, juniores, que eu tenho certeza que Deus dará tudo que vocês precisarem. Encerrando aqui, eu vou ler a conclusão para fazer as perguntas, tá? Os dons são para fazer com que a pessoa que o recebe se torne útil na obra de Deus. Por isso, busque com zelo descobrir quais os dons que o Espírito Santo quer dar a você. Tenha certeza de que eles o capacitarão para servir melhor no reino de Deus. A Bíblia diz assim: o trabalho é muito, mas poucos são aqueles que querem trabalhar. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucas pessoas querem se dar ao trabalho de aprender, de buscar um dom para servir melhor a igreja. Então, não seja essa pessoa que não se preocupa com a obra de Deus. Vocês são instrumentos na mão do Senhor Jesus e podem muito bem fazer coisas maravilhosas e ajudar o povo de Deus a crescer nesse mundo. Tá legal? Eu vou fazer as perguntas agora. Peguem aí o caderninho de vocês. Eu tô aqui com o meu para anotar as perguntas. São apenas 2 perguntinhas, tá bom? A primeira: o que você reconhece como talento em você? O que você reconhece como dom natural em você? Você vai escrever o que você... Dá uma pensada. Com certeza tem alguma coisa que você faz muito bem, mesmo que seja uma coisa muito simples, tá bom? Então, a primeira: o que você reconhece como dom em você? A segunda pergunta é assim: cite pelo menos 2 acontecimentos sobrenaturais descritos na Bíblia que mostra a ação de algum discípulo ou profeta ou até mesmo uma pessoa comum. Então, você vai citar, você vai pensar aí na sua... Olha, tudo que eu já conheço da Bíblia, todas as passagens que eu já li, que já me contaram, ou alguma palavra que você assistiu no domingo do pastor contando, falando a pregação de algo sobrenatural que ocorreu na Bíblia através de uma pessoa. Deus, obviamente, é Deus que faz todas as coisas sobrenaturais, mas Ele usa alguém para manifestar o seu poder. Essas são as 2 questões para vocês me mandarem. Por hoje é só, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido. E eu espero poder cada vez mais estar aqui ensinando a vocês, estar aprendendo com vocês também. Óbvio que nós estamos morrendo de saudade de estar com vocês pessoalmente. Não deixem de orar pela nossa nação, pelo nosso país, pela vida da nossa igreja, do povo de Deus. Não deixem de orar para que tudo isso volte ao normal, para que a nossa vida volte ao normal, para que haja cura e para que nós possamos voltar a ter a nossa rotina participando dos cultos e da escola dominical presencial, tá bom? Um beijão para vocês e até mais. Tchau!